Boa noite, Mogi. Boa noite, Alto Tietê. Boa noite, Vale do Paraíba, minha São Paulo querida. Lisboa, não posso esquecer de Portugal. E, por causa de uma dona Paloma, né? Tem que dar um oi também lá para Andaluzia, na Espanha, aqui, aqueles que acompanham aí, ó. Todos muito bem-vindos. Dia 7 de abril de 2023, nós começando aí mais um CadoCast, como já é conhecido, o podcast do empreendedor, do empreendedorismo. E bem-vindo todos aqueles que não só vão estar na hora que subir para o canal, né, às 20 horas hoje, como os que vão assistir amanhã, semana que vem, mês que vem. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se aí, ó, abraçados pelo programa, sintam abraçados pelo empreendedorismo, tá ok, gente? E hoje eu quero iniciar dando duas dicas de empreendedorismo, olha, para mim super importantes. Em especial você que está pensando em empreender e você que é empreendedor também, olha, está começando na semana que vem, de 10 a 15, vai acontecer o disputadíssimo seminário de Empretec. É um seminário que ele tem uma metodologia que a ONU criou lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando ela viu que o mercado em si estava necessitando de pessoas habilitadas. O que ela fez? Ela criou o Empretec, gente. O Empretec hoje ele está em 40 países, voltado aí justamente para características do comportamento empreendedor. E aonde acontece esse evento? Num lugar só, no Sebrae, gente. Pode procurar a Vivi lá, tá? Fala lá que o Cadu comentou no programa dela, com certeza vai arrumar. São poucas, gente, ó, as vagas, então procure, tá? É realmente um seminário, eu fiz em 2002, e olha, para mim, para o Cadu, para a Caema, foi um divisor de águas em termos de administração, em termos de feedback, que não é dado por nenhum coach, não é dado em faculdade, é dado só pelos melhores, e quando falo esse melhores, com certeza só tem um aqui na região, que é o Sebrae, gente. Procurem o Sebrae. E uma segunda dica também, vai acontecer de 11 a 14 agora, da semana que vem, vai estar rolando a FEICOM. A FEICOM é o maior evento de construção civil da América Latina, ou simplesmente o quê? Oportunidade. E o empreendedor, ele busca isso, oportunidade. Vão estar lá cerca de 700 expositores, gente. Então, é muita coisa lá de oportunidade. Eu já dou a dica, faça antes a sua inscrição pela internet para não pegar fila. Vai ter lá a condução que leve ao local. O endereço é Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5, lá no São Paulo Expo. Mas entra na internet aí, pega informação, e o importante é o quê? É estar lá. O Cadu vai estar lá com a Caema, com o CadoCast, vamos estar visitando, vamos trazer imagens de lá para vocês, fique tranquilo. Mas a oportunidade só se faz presente. Então esteja lá e se faça presente também. Busque, pegue, agarre a sua oportunidade nesse evento. Gente, eu já fiz a minha contribuição aí, vamos dizer, para o empreendedorismo, que é o direito, né? E é o dever desse canal. E agora eu vou fazer aquilo que eu mais gosto de fazer aqui, gente, que é prosear. E o tema da nossa prosa hoje não poderia ser outra, né? Que nós anunciamos na semana aí, é uma coisa assim que chama-se condomínio, gente. E para conduzir os meandros desse mundo aí, eu trouxe aquele que, vamos dizer, é o expert, é o professor, é o meu amigo, é o blogueiro, é o youtuber, Davi Gomes. Bem-vindo aí, meu amigo, ao CadoCast, rapaz. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Fico super feliz de participar aqui do CadoCast, porque eu sei duas coisas. Energia fantástica, que é óbvio, só olhando para você, conversando com você, a gente sente essa energia. E depois a possibilidade de a gente conversar mais um pouquinho sobre essa questão do condomínio. Mais do que condomínio, né? Eu acho que o nosso dever é pensar na relação condominial. Tudo que envolve aquele condomínio de apartamentos, de salas,
pode ser de loja de um shopping center, pode ser de um hotel também, por que não? Quantas pessoas, né, quantas empresas se relacionam para a existência de um condomínio desse? Quanto que movimenta anualmente essa questão dos condomínios, né? E quantas oportunidades? Falou de empreendedorismo, falou de inovação, de excelência, dá para colocar o condomínio ali no meio, com certeza. Verdade, Davi. Olha, Davi, antes de nós entrarmos em tudo isso daí, Davi, como eu disse, metade de Mogi das Cruzes, é o que hoje nós estamos quase em 500 mil pessoas em Mogi. Mais ou menos metade, umas 250 mil já conhece o Davi, né? Mas Então, para a Davi, outra metade, Davi, não é o Cadu, não. a outra metade que não conhece, então, por favor, conta para nós aí, se apresenta aí o Davi, a sua formação, quem é o Davi? Começa falando aí para nós, já coloca quem é o Syndicast também para nós. Cadu, olha só, vamos fazer de trás para frente, né? Acho que, como você me disse, algumas pessoas me conhecem porque a gente tem o nosso Instagram, a gente também tem o nosso podcast, a gente trabalha com condomínio, a gente tem uma administradora de condomínio, 2 sociedades de advogados que trabalham nessa questão condominial. Mas antes disso, e olha só essa questão de oportunidade que você falou, eu tenho uma vivência com isso, por quê? Primeiro advogado da família, né? Me formei advogado, meu pai engenheiro, minha mãe professora, meu pai professor também. E lá um belo dia eu descubro que eu tenho uma OAB, que eu concluí a faculdade, a OAB, e agora? E agora? E agora, a gente tem, cara, coragem, vamos nos lançar no mercado, né? E olha como eu comecei. Talvez seja até uma dica aqui, né? Quem tá em casa tem uma vontade, mas tem um medo, tem uma preocupação, um monte de gente fala, isso nunca vai dar certo, quem é você na história? O que eu fiz, cara? Eu falei, pô, tem um monte de amigo. Os amigos têm, alguns desses amigos, o pai tinha loja, o outro era tapeceiro, o outro... Fui começar a bater lá nos tios, né, pai dos amigos, ô tio, tem cheque aí pra cobrar? Como assim? Cheque? Você passou aqui na tapeçaria, nossa, Davi, tem uma caixa. Posso cobrar? Quanto custa? Custa nada não. Comecei a pegar um monte de chequinho. Hoje nem existe mais cheque, né? Rapaz, mas na época tinha, isso entrega a nossa idade. E eu comecei a pegar um monte de chequinho, ia lá pro meu computador em casa, não tinha escritório, não tinha nada. Pelo site dos Correios, eu jogava o nome da pessoa, aparecia o endereço. Olha aí, rapaz. Com o endereço eu descobria o telefone. Uhum. Então com o nome completo, endereço, telefone, ligava. Quando não ligava, mandava cartinha. Uhum. E as pessoas começaram a retornar. Olha. E eu comecei a fechar os acordinhos e punha meus honorários em cima. Que legal, olha aí. E foi indo. O de graça não era de graça, então, né? Não, o cliente era, mas o devedor paga. Então, nessa aí, o almoço tinha que ser pago. Tinha, mas era pouco, precisava de mais. Uhum. Prestei um concurso na escola técnica, na escola estadual, né? Nas ETs, né? Daqui de Mogi. Comecei a dar aula de segunda a sexta-feira. Depois eu fui convidado para um escritório grande de advocacia aqui em Mogi, que na época defendia os interesses do Banco do Brasil e da Porto Seguro. Depois um amigo... E só somando. E depois um amigo meu trabalhava numa grande imobiliária, segunda imobiliária do estado de São Paulo. Ele falou, Davi, você não quer vir trabalhar aqui? Era aquela época do boom imobiliário, vários plantões de vendas igual tem aqui em Mogi. Dentro de cada um daqueles plantões tem um departamento jurídico. Sim. Né? Faz análise documental do interessado na compra, faz análise de crédito, elabora o contrato. Eu comecei a ficar feriado, sábado e domingo, o dia inteiro nesses plantões. Sim. De segunda a sexta-feira dando aula e de segunda a sexta-feira nesse escritório. Olha. Só somando, mas veja, a minha especialização na época, fora a cara de pau, era... Você precisa. Era direito criminal. Então, no escritório eu fazia a parte criminal. Sim. Mas nesse imobiliária, era direito imobiliário, que eu não tinha a menor ideia do que era. Rapaz, caiu o paraquedas lá. Total. Precisava do dinheiro. Sim. Mas eu não achava justo eu estar lá sem entender do negócio. Claro. Então a gente passava, às vezes, um dia inteiro, não fazia nada, porque esperava o cliente entrar. E o cliente tinha que comprar para acionar a gente. Sim. Quantos plantões eu fui e ganhava por isso, e passava sábado e domingo estudando, entendendo do negócio. Até que, eu acho que uns 3 anos depois de freelancer, a gente foi num plantão de vendas, era um lançamento, naquela época vendia uma torre de 200 unidades assim.
E a gente Expor. tinha que processar todos esses documentos, todas essas análises de crédito. Caramba. Então era uma operação mesmo grande. Né? Uhum. E eu, como freelancer, essa mania de organização que eu tenho, de ser chato, de ser sistemático, eu entrei numa sala igual essa, um monte de digitador, análise de crédito e o advogado, o líder perdidaço, sem saber o que fazer. Tudo atrasado. Cliente desistindo da compra por conta da demora. Olha aí. Aí eu olhei aquilo assim e falei, não, mano. Falei, ó, vem cá, você vai organizar isso, vai fazer aqui, ó, pôr uma prancheta aqui, você vai verificar, cadê esses processos? Organizei a casa. E eu nem percebi que eu tinha 3 diretores, um diretor financeiro, um diretor de RH e um diretor comercial dentro dessa sala. Na sala e que você eu entrei ali chutando tudo. Os 2 pés no peito. Ali. Mas assim, né? Ignorando. Sim, Falei, porra, você é sim. burro, olha o que você tá fazendo. Pelo amor de Deus, olha como tá lá fora. Mas Ali- tinha que ser desse jeito, não tem? Não, alinhei tudo e fui pro meu cantinho de volta. É. Na semana, um desses diretores me liga. Olha. Ó, Davi, eu vi o que você fez lá, eu tava na sala, você nem me viu. Eu falei, puta merda. Rapaz, arrumei. Caiu a casa, velho. Ó o Davizão na A rua. minha caixa Contava já com esse- juntar. Contava com esse troquinho aí do fim de semana, cara. Mas tá bom, fui lá. O cara falou, ó, por que você fez aquilo? Por causa disso, tava desorganizado, tem que ter visão do todo. Como é que entra o produto, como é que sai o produto, qual o tempo resposta, o que cada funcionário tá fazendo, quem que verifica se cada funcionário tá agindo dentro do tema, do tempo que a gente espera que ele faça aquela atividade. Sim. Eu tenho que saber, deu a entrada, ó, unidade 1224 foi vendida por R$300 mil. Sim. Chegou essa informação para mim, até o contrato pronto na mesa, quanto tempo demora? Olha aí. Eu tenho que ter uma rotina. Ah, demorou 1 minuto a mais. Opa, onde é que tá o galho aqui? Sim. Onde é que deu o problema? Aquilo que era um problema, de repente você viu a iniciativa e pau. Mas ele falou, mas por que você fez isso? Onde você viu isso? Eu falei, cara, é uma sensação de incômodo. Você imagina a pessoa que tá lá fora, Sim. que tá comprando, realizando o sonho do primeiro imóvel. Vem o marido, vem a mulher, vem os 3 filhos, vem um cachorro, vem a sogra. Você tá transformando um momento de alegria numa infelicidade do cara. O cara tá 3 horas esperando, bicho. Olha aí. A gente não pode deixar isso Não, acontecer. sim. E a falha é aqui Você tomou dentro. as dores, né? Mas por que essa organização? Foi porque eu sou chato. Se aquilo fosse o meu quarto funcionaria dessa maneira. Vamos fazer funcionar. Daí ele falou assim, você está contratado. Eu falei, não, mas eu já tô. Rapaz. Ele falou, não, você vai vir para cá, Uhum. você vai organizar a empresa. Meu Deus. Você vai organizar o departamento jurídico da empresa, as 7 filiais da empresa e todos os Olha. lançamentos de venda da empresa. Que se arrumou pra cabeça. Por 3 meses você resolve isso. Falei, quero tanto, tá bom. Falei, puta merda, não é que ele aceitou? Rapaz, olha aí. E aí eu passei na frente de um monte de gente que já eram funcionários seletistas da empresa, Mas- um monte de macaco velho. É empreendedor, né, Davi? E aí a gente conseguiu, acabei ficando quase 2 anos lá, porque depois pediram para eu me efetivar. Caramba. Mas pra você ter ideia, tinha lançamento tão grande que a gente contratava 150 advogados freelancers num sábado, 150 no domingo, tinham 40 na filial, Olha. na matriz, e cada filial tinha mais 3 ou 4. Caramba. E eu tomava conta disso tudo aí. E o Syndicast, como que entrou? Como que nasceu? Quais foram as dores aí que fez você Olha só. chegar com o Syndicast? O que acontece? Depois disso tudo feito em São Paulo, foi quando eu morei para São Paulo, eu vim para Mogi, voltei para Mogi, na verdade. Achei que era a caneca que eu tava virando, olha o susto. Eu voltei para Mogi para ajudar na administradora daqui. E na administradora a gente tem contato com várias empresas desse segmento, a gente tem contatos com síndicos, a gente tem contato com insatisfação dos moradores. E esse olhar chato que eu tive lá em São Paulo, eu comecei a ter aqui também, me perguntar, mas por que fazem assim? Por que ainda morador reclama disso? Por que síndico ainda atua dessa maneira? E do outro lado, o que eu via? Advogados que atendem condomínio errando muito. Eu cheguei aí, assim, em processos, de eu falar para o advogado, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, doutor. Agora imagina você, advogado, seu cliente do lado, te pagando, Sim. e do outro lado eu. Fazer assim, doutor, vamos fazer um acordo? Seu processo está errado por causa disso, disso, disso e disso. Se você insistir, eu vou pedir litigância de má-fé. Além de você perder o processo, você vai tomar uma multa e quem vai ter que pagar é o seu cliente. Rapaz, mexeu no bolso. Então a gente faz o seguinte, desiste do processo, você pode entrar de novo direitinho, tá? Por enquanto a gente só desiste, eu não faço nada contra você. Vários aceitaram. Olha. E aí um dia,
Você sabe, aqui em Mogi eu fazia o Sejusc, que era a Central de Conciliação do Tribunal de Justiça, na UMEC. Eu atravessava a rua, estava a casa da advogada, a OAB. Um dia eu saí de lá e falei, cara, mas não dá para ter esse tipo de coisa. Aí eu fui lá, fui conversar com o presidente da OAB da época, eu falei, vamos montar a Comissão de Direito Condominial, que é um centro de estudos, vamos chamar assim, dentro das OABs, com diversas temáticas diferentes, e de direito condominial não tinha. Direito condominial você não acha na faculdade, não está no banco acadêmico. Sim. É o cara que senta e estuda. Você compra livro de 200 páginas, 2 vão falar de direito condominial. Rapaz. Não tem. Eu falei, vamos montar então essa comissão com uma única condição. Vamos trazer gente de fora também. Vamos trazer o povo, que normalmente são só os advogados. Topou. Começamos a fazer palestra, começamos a fazer eventos. Aí veio a Escola Superior da Advocacia, que é essa, onde a gente começou a fazer cursos lá dentro. E estava indo legal. Para quê? Para justamente levar informação. Sim. O DNA do negócio era levar informação para que todo mundo melhore. Utilidade pública. Exatamente. Aí veio a pandemia. E aí minha esposa falou o seguinte, pô, por que você não começa a fazer live? Porque você ia dar aula, se é para palestra, se é para evento, não sei o quê. Eu sei que você gosta disso daí. Começa a fazer live. O que é live? Eu sou... Cara, nunca tive rede social. Sim. Nunca tive Orkut, nada. Eu sou caipirão para essas coisas. Rapaz. Ela falou, é assim que faz, ó. Comprou o pedestalzinho para mim lá, o ring light. Ó, você aperta aqui, você fala isso, você faz... Convida os brothers. Eu falei, pô, é isso? E aí eu comecei a fazer. E começou a vir gente. Que e as legal. pessoas começaram a se interessar. Sim. Aí algumas das pessoas, Davi, por que você não monta um curso? Olha. Aí eu montei minha plataforma online de curso para formação de síndicos. Formação de síndicos. Formação de síndicos. Que legal. O E aí um outro pessoal falou, Davi, por que você não faz um podcast? que é isso de novo? Vamos lá. Eu fui atrás de saber quem era, falei, pô, vamos fazer. E aí comecei a fazer o podcast, ou seja, tudo sob demanda. Sim. Porque eu identificava pela facilidade de ter o jurídico, contato com o síndico, contato com as empresas, um olhar crítico e falar, tá tudo errado, Claro. tem que se mudar isso daí. Sim. Vamos conversar sobre isso. E outras pessoas começaram a concordar. Pô, Davi, é isso mesmo, cara, vamos se juntar, vamos fazer diferente. Que legal. Então foi Davi. tudo aparecendo por conta da demanda. E E tá dando certo. E uma coisa que eu acho que tá no DNA do empreendedorismo, é isso, né? Eu não sei fazer, mas se ensinar a gente vai, né, Davi? Exatamente. Tem que ter essa disposição, né? Você que tá com a ideia, poxa, não sei, mas não, o cavalo vai passar uma vez só selado. Então é aproveitar, como você falou, a dica da esposa, tinha dificuldade, foi indo, foi surgindo a demanda, e que legal. Uma vez apresentado em você também, né? Não vamos entrar nesse, mas também dá aula ainda na faculdade, Também, isso. Então esse daí é a apresentação do meu amigo Davi. Aqui agora nós vamos falar vamos botar o dedo na ferida. Bora. Agora é a hora, Davi. Davi, eu vou iniciar aqui, eu coloquei um assunto que divide opiniões, e por isso que eu quero você aí para saber a sua opinião, a sua informação profissional disso. Síndico profissional, Davi, contratar ou não contratar? Quais podemos dizer que são os prós e os contras desse tema aí, Davi? Cadu, vou te falar uma coisa. Síndico profissional em Mogi, eu vou dizer, na minha opinião, ainda é novidade. Ainda, né? Ainda tem resistência. Se a gente parar para pensar, ó, talvez tem umas 3, 4 empresas de síndico profissional. São Paulo já é uma tendência absurda. Prédios novos que são entregues em São Paulo, normalmente a construtora já sugere um síndico profissional. Caramba, já vem com a... Já. Ela não pode obrigar. Ó, Sim. vai ser ele. Mas ela sugere. tem preferência. Eu comecei a fazer isso também, porque os 2 primeiros anos do condomínio, o condomínio tem que tirar CNPJ, você tem que entender de Receita Federal, você tem que abrir conta em banco, então você tem que ter facilidade no trato bancário. Tem a questão jurídica de como elabora a primeira ata da instalação do condomínio. Sim. Você tem que receber as áreas de uso comum da construtora, mas será que tem falha, tem vazamento, tem desvelamento? Como é que eu recebo aquilo? Então tem muita questão técnica. Sim. Então a gente indica, pelo menos os 2 primeiros anos, que de fato seja um síndico profissional. Ok. Que de fato você esteja atendido por uma boa administradora de condomínios. Sim. Imagina, você entra na sua... Acabou de comprar casa. Você entra na sua casa, você vai no banheiro e fala, putz, para lavar a mão preciso do sabonete.
do suporte para pôr o sabonete, da toalha, do suporte da Papel toalha, higiênico. do espelho, do papel higiênico, do negócio que segura. Você fala, caramba, quanta coisinha. Uhum. Imagina esse enxoval pro condomínio inteiro, Rapaz. né? Então a gente tem, e assim, quanto custa esse enxoval? Porque já faz parte da primeira valor de condomínio que a galera paga. Sim. Então você tem que ter o know-how, você tem que entender do negócio para sempre valorizar o patrimônio do morador. Ok. Depois, essa questão de síndico profissional, eu vejo com bons olhos Uhum. também, porque, claro, tem síndico profissional que não é tão bom assim. Mesma coisa para médico, mesma coisa, tá? Então eu acho que esse não tem que ser o nosso norte. Uhum. Vou te dar dois exemplos que para mim funcionam bem. Se você tem um síndico profissional, ele é totalmente imparcial. O Caduzão brigou com o cara do 12, porque o cara do 12 estava com o cachorrinho fez xixi dentro do elevador, o Cadu viu Uhum. e o cara não limpou. Ah. Agora, se eu sou o síndico, moro lá e sou amigo do dono do cachorrinho, pô, Cadu, Rapaz. relaxa, nada demais, segunda faxineira tá aí. Sim, olha. Então, Agora, se é um síndico de fora, não tem essa. Por exemplo, no meu departamento jurídico, uma das regras, não existe nome aqui dentro. Claro. Se é um monstro, não, é para tratar todo mundo igual. Eu tenho o nome do condomínio, torre e apartamento. Ok. Eu já processei amigo, já processei parente. Tá Não no posso, pacote nem lá. sabia. Sim. Por quê? Porque eu tenho que ter essa impessoalidade. Então a impessoalidade é muito importante, justificando o síndico profissional. Sim. Depois, o síndico profissional, ele vai entender das manutenções, vai saber quais empresas contratar, vai atender sábado, domingo, feriado, às vezes uma coisa que o morador não consegue. No condomínio que eu moro, por exemplo, a síndica lá, na inocência, contratou uma empresa para desentupir uma fossa, sei lá o que era. R$6.000. Rapaz. Eu fui orçar 1.500. Meu Deus, olha aí. Rapaz, então tem. O síndico o se know-how paga. tem que ter o... Ele se paga, entendeu? Sim. Agora, você tem que contratar uma pessoa séria, uma pessoa que tem expertise. Onde você trabalha hoje? Deixa eu ligar lá para um morador. Claro. Como é que é a referência? Uhum. Né? Mas, na minha opinião, é uma tendência que veio para ficar. Sim, o que você falou, eu coloquei isso aqui porque eu percebo também que Mogi ainda existe aquela resistência, ainda é o nomeado, é o da casa, como você falou, com duas vezes, Exatamente. talvez, com todos esse lado, às vezes, que vai pesar de amizade, de Sim. conhecer, então é algo legal. Falando nesse tema, esse profissional, porque nós estamos falando com empreendedores aqui também, que pode olhar isso como... É uma carreira que você não faz ideia. Qual é o caminho Você da não pessoa faz pegar ideia. isso daí? Eu vou te falar. Porque eu tô perguntando isso porque eu tô vendo muito cursinho rápido, aí o camarada chega, não, eu sou... esquece. Então a gente, é algo que tem que se, como você falou, na hora de ir e colocar ou não, colocar isso na balança, né? Sim, É isso? sim. Mas um de boa índole, qualidade, onde que vai buscar o profissional para se formar? Para você ter ideia, nesse período de pandemia, fazendo lives, conversando com a galera e falando muito do síndico profissional, que é uma carreira que dá pra gente explorar muito. Sim. Primeiro, o mercado tá super aquecido de novo. Já. Né? Só aqui em Mogi são mais de 1.200 condomínios. Mogi? Ou seja, 1.200 síndicos. Uhum. Não para de entregar prédio novo. Sim. Isso é no Brasil inteiro. Então sempre precisaremos de síndico. Sempre. Tá? Agora, síndicos bons. Claro. É isso que a gente precisa. Como é que a gente forma esse cara? Hoje, infelizmente, a carreira do síndico ela não é regulamentada. Parece que o Conselho Regional de Administração está analisando a possibilidade, mas tem uma certa rusguinha. Pô, mas o cara na administração se forma em 5 anos. Para ser síndico profissional vai precisar disso? Ou vai ser um curso técnico? Mas eu não vou desmerecer dando um curso de 2 anos em detrimento do administrador de 5? Sim. Então tá nessa. Se eu não me engano, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, está pensando em buscar esse pessoal, porque tem um monte de normas técnicas que regulamentam a ação do síndico dentro do condomínio. Uhum. Né? Agora, como não tem a regulamentação, diversos cursos por aí. Você tem que pegar um curso que, de fato, faça 2 coisas, que foi o que eu enxerguei no mercado e sem fazer propaganda foi o que eu bolei no meu. Um curso que fique com o aluno durante um bom tempo, para que ele tenha a matéria. O que pode ser esse bom tempo? O meu é um curso de duração de 1 ano. 1 ano. 1 ano. Tenho todas as aulas gravadas, Sim. tudo por módulo, ele assiste
E uma vez por mês eu tenho uma live chamada Drive-Thru. Uhum. Eu entro e o aluno vai tirar todas as dúvidas dele comigo. Assim, igual a gente está Sim. conversando agora. E tem um certificado isso. Ele vai certificar. Tenho um certificado. E além de um certificado, é o seguinte. O cara aperta o play, vai passando lá a minutagem, saiu o certificado. O cara nem viu. Uhum. O que eu tenho? Uma forma de mensurar. Se depois que o cara está comigo, ele teve boas assembleias de prestação de contas que foram aprovadas. Sim. O cara conseguiu mais um condomínio. Eu dou uma plaquinha para ele. Dizendo, ó, você fez o curso. Sim. E da classe tu é foda. Olha, ele Então pode ele tem uma provar plaquinha aquilo. ali. Isso vale? Não sei. Mas para essa galera que tá comigo, Sim. é para mostrar que além de fazer o curso, na prática, ele tá trazendo ótimos resultados. Sim. Então ele tá conseguindo aplicar aquilo que ele fez. Sim. Então assim, o cara que quer lá fazer um cursinho de 1, 2 horas, vai ajudar? Não sei, às vezes para aquele tema ali, né? Mas de verdade, por exemplo, chega pro cara assim, ó, na época do verão agora, é permitida a locação de apartamento pelo Airbnb, que é aquela ferramenta, né, Sim. de internet que eu alugo de maneira simples, curtas temporadas? Ah, não sei, porque ó, envolve Código Civil, envolve lei do inquilinato, envolve lei de hospedagem, olha, envolve decisão do STJ, envolve decisão do STF. Ou seja, conhecimento. Tem que ter. Não vai ser em 5 minutos que você. Primeiro, você tem que entender o que é o Código Civil, o que é a lei do inquilinato, como é que ela se aplica, como é que faz, para concluir um raciocínio. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu tenho um dos meus módulos, é assim, polêmicas do dia a dia. Então, tem lá o Airbnb. Tem ali a venda de vaga de garagem, tem ali o cara que fuma dentro do apartamento, tem ali o cara que tem um São Bernardo dentro do apartamento, olha aí. tem um cara que consome drogas. Vamos falar, inclusive, desse assunto aí. Sempre tem. Por quê? Sim. Porque é dia a dia. Sim. E como é que resolve isso? Então você tem que ter... E outra coisa, Cadu, já que a gente fala de empreendedorismo, você vai me jogando as coisas que a cabeça começa a coçar, a nossa ideia aqui, eu trouxe você justamente por causa disso, pra gente ir de jogo aberto. Acontece? Por que algumas pessoas sobem nesse cavalo que passa uma vez selado e as outras não sobem? Pelo seguinte, o cara que está atualizado, o cara que está estudando, o cara que tenta ter um olhar diferente, ele consegue se colocar em qualquer lugar e falar, caramba, isso aqui poderia ser diferente. Por que não é diferente? Porque se eu fizer assim, é mais rápido. Se é mais rápido, eu tenho mais lucro, eu tenho mais satisfação de quem está aqui comigo. Eu surpreendo esse cara, ele vai trazer outras pessoas para cá. A ideia, né? Ter um diferencial. Só que para ter esse diferencial, eu tenho que ter conhecimento técnico. Sim. Eu tenho que estar preparado. E depois de estar preparado, eu tenho que saber o seguinte, eu vou fazer, eu vou gerar incômodo, vão me criticar, eu vou cair, eu vou de novo, eu vou gastar dinheiro, eu subi um degrau. Sim. A hora que eu subi o primeiro, eu já tô olhando assim pro cara. Claro. E ele tá olhando assim, putz, onde é que esse doido vai? Sim. E ele vai tentar te puxar. Porque subir junto dá trabalho. Dá. Só que uma hora você estoura. Então, duas coisas. Esteja preparado para quando passar o cavalo selado, que você identificar a oportunidade, vá para cima também. Então, olha aí, pessoal, fica essa dica importante. Juntar essas informações, né? Quem mora em condomínio, participa de eleição e tiver a ideia, já é uma realidade, é uma tendência, isso vai acontecer de forma geral, Mogi ainda está resistindo, mas vai chegar isso maciçamente. Então, coloca na balança, como o Davi deixou bem claro aqui, né? Os prós, os contras, mais os prós, como eu estou vendo, né, Davi? E é importante saber isso, Davi, porque vou somar aqui com uma outra pergunta, porque às vezes muitos ficam preocupados na questão disso. O síndico, ele tem que estar 24 horas disponível no condomínio? Então, é uma pergunta que muito fazem. Toda vez que eu vou numa assembleia que tem 2, 3, 4 síndicos profissionais se apresentando, como é que você vai fazer para estar aqui o dia inteiro? Né? O síndico que for organizado, que tem o controle da operação, ele não tem que estar lá o dia inteiro. Eu não fico o dia inteiro na minha empresa. Claro. Você não fica o dia inteiro na sua empresa. O próprio síndico orgânico não é a tendência dele estar assim, né, Davi? Não é para ele ficar lá. Um bom síndico, o que ele vai fazer? Ele vai, dependendo do tamanho do condomínio, dependendo das necessidades do condomínio, 1, 2, até 3 vezes por semana no condomínio. Ele vai lá, vai pegar o zelador, se você tiver, se não for um manutencista, ou ele mesmo, com a pranchetinha dele, vai fazer a ronda de inspeção.
Sim. O que precisa ser feito, os materiais que ele precisa encomendar, o que está quebrando, o que está vencendo a garantia, o que é manutenção preventiva. Ele vai sempre dar essa continuidade. Sim. O condomínio vai ficar em ordem. Acreditem em mim. Se tiver esse bom trabalho, ele fica. Claro que, se eu sou síndico profissional, eu sei que uma bomba pode queimar sábado à noite. Se eu sou síndico profissional, eu tenho que contar com a possibilidade de um morador descumprindo uma regra, pegar uma furadeira no domingo que é proibido. Aconteceu recentemente. Sim. Fura a parede da cozinha e atinge o gás. Piorou. Aí desliga o gás da torre inteira. Como é que Meu avisa? Deus. A mulher tava lá fazendo um assado, o outro quer tomar um banho e não consegue porque tá sem gás. Caramba, rapaz. Ele vai ter que atender de maneira emergencial. Sim. Né? Mas assim, o dia a dia, se for um síndico organizado e um condomínio que está bem estabilizado, é 1, 2, 3 rondas semanais. Tem condomínio que a gente vai uma vez por semana. Uhum. Só que eu não estando lá, eu estou no escritório fazendo uma encomenda, comprando um produto, conversando com alguém que vai lá consertar essa bomba ou essa tubulação. Então o fato de eu não estar lá não significa que não estou trabalhando. Sim. E uma dica importante. Eu vejo que muito síndico profissional bom acaba pecando um negócio simples demais. Quando eu sou o síndico, eu vou trabalhar no condomínio no horário do trabalho. Uhum. Os moradores saem para trabalhar no horário do trabalho. Sim, não eu se trabalho, vê quase, né? faço, aconteço e ninguém vê nada do que eu faço. Uhum. Pessoal, deem publicidade. O Faça síndico, presente, né? ele é um empreendedor. Ele precisa ser visto, ele tem que ter o marketing pessoal dele. Claro. Faz um jornalzinho, um grupo de WhatsApp onde só eu mando a informação. Sim. Olha a bomba como é que tava, pronto. Ó a bomba nova, ó que legal. Olha aí. Ó a piscina como é que tava, opa, ó a piscina como é que tá legal agora. Sim. E fica jogando isso pros moradores, para eles verem que você tá lá trabalhando. Porque senão é aquela informação que eu pego pesado, não pego meus alunos o seguinte, se você não faz isso, você síndico vai ser vinculado a momentos ruins. Exato. Quebrou a bomba, a piscina Dinheiro, tá fria. custo, né? Dinheiro. Então gera uma energia negativa entre a figura do síndico e problema. Sim. Isso afasta as pessoas. Claro. Agora, se você faz esse marketing positivo, você cria uma receptividade das pessoas que quando a bomba quebrar, não, passa um pano. Sim. O cara é gente boa pra caramba, tá sempre aqui. Quebrou, acontece, ele tá lá já. Sim. Já jogou no grupo aqui que já tá ciente. Sim. A resposta é outra. Com certeza. Olha aí, quanta dica. Então, se você é síndico, ó, vai somando todas as informações. Agora, tem outro assunto também. Quem está acompanhando sabe, mas é bom a gente ouvir de um expert. A questão da isenção do condomínio do síndico orgânico. Isso aí, como é que é? Normal? É isso mesmo? Conta para nós. É isso mesmo, porque o síndico orgânico, via de regra, ele não recebe. Né? Como recebe, por exemplo, um síndico profissional. Já muda. Sim. Pouquíssimas convenções de condomínio, que é a regra geral daquele condomínio específico, proíbem que o síndico orgânico, né, ele tenha essa isenção. Via de regra, os moradores até gostam de fazer esse reconhecimento, esse carinho. Caramba, você faz tanto pela gente, você não vai pagar, então, a taxa de condomínio. Então, isso é visto com bons olhos, é sempre bacana, na ata da Assembleia de Eleição de Síndico, já constar essa informação também. Sim. Foi aprovado e os moradores sabem que ele não vai pagar o condomínio dele. E isso rege apenas para o síndico, essa situação? Normalmente só para o síndico. Eu já vi condomínios que o subsíndico trabalha tanto quanto que o morador levantou, putz, eu acho que a gente deveria dar esse reconhecimento. Sim. O que vocês acham? Não, concordo, tá. As contas do condomínio conseguem absorver esse gasto a mais? Porque vai deixar de entrar dinheiro na conta, né? Você pega um apartamento vezes 600. 12 no ano é um valor. A previsão orçamentária comporta? Ah, não, comporta. Maravilha, os moradores decidiram. Isso, viu, Cadu, é importante. Os moradores identificarem a cultura daquele condomínio. O que se aplica para um condomínio não necessariamente se aplica para o outro. Sim. Vou te dar um exemplo rápido. Um síndico profissional administra o prédio aqui e aqui. Tem uma rua no meio. Um de frente para o outro. Esse prédio aqui é maior. Os moradores são extremamente críticos com relação à limpeza e organização. Okay. Não pode ver nada fora do lugar que o síndico tem que notificar e, se necessário, multar. Esse síndico, acostumado com essa cultura, atravessou a rua e foi eleito. Esse outro condomínio, todo mundo amigo.
Passa pano direto. Piscina aberta o dia inteiro. Sabadão, um desce carvão, Eita. o outro desce, joga a cerveja na geladeira, Uhum. o outro taca a picanha, outro taca não sei o quê, outro liga o sambão. Uhum. É do meio-dia às 4:30 da manhã. Sim. Normal. Uhum. Então, tudo isso que seria horrível pro outro, aqui é o que eles gostam. Ok. Quando esse síndico entrou, Davi notifica a multa. Falei, campeão, Pera aí. você não entendeu a energia deles. Uhum. Ah, mas o Código Civil serve para quê? Para quando duas pessoas não conseguem se organizar sozinhas. Sim. Eu e você, pô, a gente precisou citar o Código Civil alguma vez um pro outro? Uhum. Não, porque a gente se respeita. Sim. Então, se esses moradores acham que é essa forma que tem que funcionar, entenda ali também a realidade deles para você saber administrar. Sim. Então, você tem que ter esse bom senso e isso vem com o tempo, né? Olha aí, gente. Então, é importante essa dinâmica, né? Não se basear pelo outro, né? Então, a cultura... Ah, mas eu morei em São... Olha, era a cultura daquela. Ah, mas... Olha, achei interessante que o Davi falou, na mesma rua. Um de frente pro outro. Mas a cultura é diferente, é outra coisa, é outro pessoal. Então, se crie, né, com isso. E importante aí, Davi, para quem que está ouvindo para a gente, qual é a lei que rege a questão de condomínios aí? Como encontrar isso? Ou essa lei? E isso é legal falar pelo seguinte. Tinha uma lei, que ela é de 1964. Essa lei ela é composta por 2 temas. Ela fala de condomínios e fala de incorporação imobiliária, que é quando eu começo a vender apartamentos, salas comerciais que ainda não estão prontos, que é o que a gente vê de monte por aí hoje. Sim. Né? O que acontece? Em 2002, o Código Civil passou a tratar de temas de condomínio, que constavam nessa lei aqui. O que isso acontece? Então, eu tenho 2 legislações que tratam de temas iguais. Conflito. Como que a gente organiza isso? A lei de introdução, LINDB, Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, tem algumas regrinhas. E ela fala assim, quando eu tenho um conflito de interesses entre 2 leis que tratam no mesmo tema, eu vou respeitar a lei mais nova, em detrimento da outra. Sim. Então, hoje eu sigo pelo Código Civil. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente hoje ainda segue a anterior. Ah, então já... Entendeu? Porque estão acostumados com a antiga, mas desde 2002, já o Código Civil falou, ó, sou eu agora, hein? 20 anos já. Segue as regrinhas lá de aplicação das normas, vai lá na LINDB, não sei o que, é a lei nova, tá? Sim. Mas ainda hoje vejo petições, vejo galera citando a antiga. Como interpretação, como um complemento, é válido, mas a regra hoje é o Código Civil. 1331 e seguinte é o nome do artigo. Cara, eu até vi uma lá, não sei se é essa, a 10.406/2002. Isso, falou, exatamente. Né? Então, aí é federal. E a importância de todo mundo que quer ter, né, saber os direitos, entra lá. Pronto, pronto artigo né? 1331 e seguintes, vai estar lá. Legal. Agora, Davi, vamos falar sobre um assunto que constrange um pouco, ele é chato, mas é necessário nós falarmos sobre isso, né? Inclusive você pontuou aí que é sobre violência doméstica, Davi. Como que lidar com esse mal? Eu acredito que a pandemia ela fez isso daí explodir, inclusive. Que olhar? O que a gente pode falar sobre isso em condomínio, Davi? Em condomínio é só mais um ambiente onde esse absurdo ocorre. Sim. A gente tem a lei 10.340, que é de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Sim. Né? Que ela traz um monte de alterações no Código Penal, Código de Processo Penal e na Lei do Juizado Especial, Lei 9.099 de 95. Por quê? Porque todos esses institutos jurídicos eles tratam de violência. Então, por exemplo, eu pratiquei uma violência em ambiente doméstico ou familiar contra a mulher, que resultou em homicídio, em morte. Okay. A pena vai ser aumentada. Lesão corporal, a pena foi aumentada. Liberdade sexual foi aumentado. Além disso, a forma do julgamento, o processo em si, se tornou mais gravoso para o ofensor. Okay. Ou seja, uma série de medidas estatais tentando coibir a prática do crime. Dos crimes, porque pode ser vários... Um empurrão, uma puxada de cabelo, eu te xingar, eu te humilhar, eu expor uma fotografia sua no YouTube, eu posso fazer um monte de coisas. Tudo isso são formas de violência contra a mulher, moral, por exemplo, tudo mais. Quando teve a pandemia,
isso subiu demais. Porque as pessoas, as famílias começaram a ficar tenso, dentro de casa, todo mundo dentro. apartamentos às vezes pequenos, pessoas perderam emprego, alguém doente na família, né? A preocupação estourando, não que se justifique, mas resultou nisso daí. O resultado, o reflexo que a gente vê é que todas as assembleias legislativas estaduais criaram leis estaduais para tentar coibir a prática de violência doméstica dentro do condomínio. Ok. Né? Mas o que eles têm poder de fazer? Porque como é estadual, eu não posso pôr uma pena. Então é como se fosse uma recomendação. E hoje a recomendação é o seguinte: se eu ver ou ficar sabendo, sendo morador ou síndico, eu sou obrigado a 190. Isso que eu queria Eu sou chegar. obrigado. Então isso, essa liberdade. E Essa o síndico ele tem que ser atuante nisso aí. Tem, há essa obrigação. Mas como é uma lei estadual, tá, e Sim. se eu não fizer? Não acontece nada, porque eu não posso te impor uma pena. Ok. Duas respostas para isso. Primeiro, a gente tem no Código Penal crime de omissão de socorro. Então, se eu tô vendo lá você pedindo socorro, fiquei sabendo depois e nada faço, crime de omissão de socorro. Né? E além disso, está no Congresso Nacional, se eu não me engano, já aprovado no Senado, agora sendo analisado na Câmara dos Deputados Federais, uma lei federal, que daí tem competência para impor pena. Ok. Com a mesma coisa. Todo mundo denuncia, e se não denunciar, os moradores vão ter que pagar uma multa altíssima aplicada pelo síndico, podendo chegar até 10 salários. Ok. O síndico pode ser expulso do condomínio, Rapaz. que é a destituição do síndico, e ele também ser multado em até 10 salários. Davi, vai ser isso? Não sei. É assim que está o projeto de lei. Pode ser que sofra alterações. Mas veja, é mais uma resposta do Estado para tentar coibir. E mais uma coisa, você tem que pôr plaquinhas. Isso que eu ia Você tem chegar. que pôr informações. Tem que ter. Um dos situações, conselho que eu queria sua é essa. Tem que se divulgar isso, que é crime. Tanto é assim que para a galera do meu curso, eu bolei um modelinho de informativo, já liberei para eles a minha plataforma para todo mundo imprimir e colocar nos aplicativos. Ok. E passei para eles também baixarem um botão de pânico. Você põe no celular, você cadastra 3 números, Sim. que quando você aperta esse botão de pânico, as 3 pessoas recebem um sinal de que você está em perigo e aparece a sua localização por GPS. Puxa vida, que legal. Que é para proteger a vítima, entendeu? Sim. Então isso a gente já passou para os alunos também. Então a gente vai pegando a legislação, vai entendendo as novidades e vai criando aulas novas. Okay. Que é para mostrar para o aluno, se liga que você pode dançar nessa, meu amigo. Você tem um dever social aí, claro, que você tem que proteger essas famílias. Ele não pode se esconder, ele tem que, né? Fica aqui a dica. E essa informação da identificação, porque o que eu sinto a falta é isso, de se colocar placa, sinalizar isso, que é crime e que está sujeito a denúncia. Pode pôr no elevador, pode pôr escrito no boleto do condomínio, e cada um usa a sua didática, não tem problema. Legal. E a questão, a gente pode rapidamente falar também, uso de droga dentro lá do apartamento, ou como funciona isso aí, Davi? Que é complicado, mas tem que se falar disso. Não, tem que se falar, um tema super atual, infelizmente, com a violência doméstica, como é o Airbnb também, como é cachorro dentro de condomínio. Tudo isso tem muito. O que acontece? Drogas, olha como é importante, de novo, Davi, mas que tipo de curso esse síndico tem que fazer? Né? Olha só, para responder uma pergunta de drogas, a gente tem que entender lei 11.300, é super parecida com a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, 11.340, drogas, 11.343. Pertinho ali. Pertinho, e as duas de 2006. Drogas é o seguinte, eu tenho que ler essa lei, saber como ela se aplica para o usuário, que hoje o usuário não é mais criminoso, o usuário é reconhecido pelo Estado como um doente, então ele não merece uma cana, não merece uma pena, mas ele merece um tratamento. Então você já tem que olhar com outros olhos, independente do tipo de droga que for. E dentro do condomínio, direito de propriedade. Artigo 5º da Constituição Federal. Onde eu posso usar, fruir, dispor e reivindicar do meu bem. Junta tudo isso daí, se eu estou dentro do meu apartamento usando qualquer tipo de droga, ninguém pode fazer nada. Mas o cheiro da maconha, infelizmente poderia ser cheiro de incenso, um cheiro de um produto químico que eu usei para limpar minha casa, mas é maconha.
Ah, vamos notificar. Por escrito, não. Porque se eu tô dentro de um direito meu que você não concorda, e eu te respeito. Ok. Mas é direito meu, eu te notifico. Se eu sou sacana, eu pego aquela notificação escrita, peço Pode usar danos contra. morais contra o condomínio. Olha aí. Então, assim, vai lá e conversa. Então são ações que o síndico tem que ter essa... Não é um cursinho de 2 horas que você aprende isso. Ele tem que ter essa A malícia dele. Porque vai virar contra o condomínio. Então ele chega lá, ó. Ô, Pedrão, só exemplo, galera. Se o Pedrão tá assistindo aí, eu nem te conheço, é só um exemplo. Pedrão, pô, parece que tá um cheiro meio de maconha aí, não sei se é, não é, se for também, porra, legal pra caramba, tal. Mas maneira, sabe por quê? Porque embaixo é uma senhorinha. Sim. É uma criança que acabou de nascer. É uma mulher que tá com problema de asma, de bronquite. Dá uma maneirada, cara. Eu sei que você tem toda a sua liberdade. Não tô aqui pra te fiscalizar. Mas tô falando na boa, vê se você ajuda o cara. O mesmo eu falo pra cigarro, pra cachimbo, pra charuto. Né? São cheiros fortes. Eu fumo charuto, eu sei como é forte o cheiro. Sim. Mas se eu tô dentro da minha casa, a gente não tem como coibir. É diferente de um tráfico, né? Sim. Aí é completa. Aí muda tudo o jogo, né? Como é diferente de eu estar usando assim, entorpecente que for, ou até cigarro, sentado lá fora, no bancão ali da praça do condomínio. E tô com o meu baseado lá. Aí já é área de uso comum. Sim. Ali eu não posso. Ali eu posso ser multado, ali eu posso ser coibido, ali o síndico tem direito de ação. Ah, olha, então Olha que detalhezinho. Direito de propriedade. Dentro de casa mando eu. Puxa vida. Davi, vamos mudar aqui desse assunto de droga e falar de algo aqui, olha, que eu faço questão de divulgar. Água, né? Tem que tomar água. Segundo meu nutricionista, 3 litros por dia. E olha, nós somos beneficiados aqui na região, gente, de termos aqui, ó, a água mogiana, é de Mogi, lá de Biritiba, pouca gente sabe. E eu faço questão, Davi. É patrocinador? Não. Ele é um parceiro nosso, é cliente da Caema, Luiz, né? Um abraço pro Luizão lá, pra Andréia também. Então, na hora que for, né, na prateleira lá, pensa em Mogi, né? Nós temos, eu sempre bato nessa questão aí, de nós prestigiarmos o que é da região, o que é nosso. Às vezes a gente faz, não, mas é francês, mas, gente, nós temos aqui, é natural, é água mineral, estamos aqui. Cadu, eu tô me coçando aqui, olha só. O que eu penso? Porque aqui é falar de energia, é de surpreender, de empreendedorismo. Água de Mogi. Acabei de ler o rótulozinho aqui. Beleza. Mas olha que bacana isso. A gente que está começando, não eles, né, que estão no mercado, são feras no assunto. Estão lá. Mas por que não reconhecer? Sim. Mas o que eu estou dizendo, imagina que legal. Eu sou seu amigo, que é amigo do fulano, do ciclano, o Beltrano, fala assim, pô, exemplo qualquer que deu na cabeça. Cara, montei uma barraquinha de churros. Imagina como seria fantástico se todos os amigos dele, o prestigiassem. Sim. Vou fazer o aniversário da minha filha. Pô, você não quer ir com a sua barraquinha lá? Pô, vou sair pra jantar com a minha esposa, fui lá sei lá onde, comi uma pizza, delícia. Pô, vamos lá comer um churros agora de sobremesa? Ou seja, cara, incentive. Sim. Conheça. Claro. Vá pra cima de todos aqueles seus amigos que estão começando um negócio. Ajuda o cara. Exato. E, por que não fazer isso? É o que diverge o mercado. Às vezes, não, fulano começou a ganhar. Não, agora isso tem muito. Não, gente, vamos. Né? Esse aqui é parceria. Pô. Aí o empreendedorismo é até uma dica para empreendedor também, né? Porque o empreendedor que começa achando que o amigo, que esse vai mandar. Não é bem por aí também. Né? Não são todos os casos assim. Deveria, como o Davi disse, mas não prestigiar conte com isso. Né? Mas no moral, estamos aqui, ó. Vamos prestigiar o que é de Mogi. E junto a isso, porque aqui agora sim a gente paga a conta e a gente tem que fazer um jabá aqui, e o jabá, o único patrocinador é a Caema. Você sabia, Davi, que tem muita gente ainda que gasta R$100, R$200 com um bonezinho de lona, sendo que, olha que existe hoje o boné casquete, Davi, que tem lá na Caema. E olha, não é só um bonezinho, você olha aqui, mas ele tem um casquete, gente, que protege aí, ó, contrações de queda na cabeça, batida lateral. Até nós comentamos quando eu estive lá no Sidcast, o Davi lembrou, uso em espaço confinado, como, por exemplo, elevador, que vai fazer manutenção, pessoal que mexe com gesso, parte elétrica, diversos têm o uso do boné casquete. E esse aqui, Davi, é para a área do campo.
Ó, pessoal, além do modelo Safari aqui dele, né? Que é a proteção no pescoço aqui, o tecido também, porque essa pessoa, eu já compro um lá na casa de pesca. Ah, você que é pescador também. Mas o diferencial dele é o tecido. Mas com tem um proteção casquete aí dentro? UV. Também tem um casquete aqui, ó. Ah, tem aí dentro? É, situações no campo, onde o Pensei que você pessoal ia falar do faz... tecido É, dele. o pessoal que faz colheita, por exemplo, que Tá. está sujeito ali, ó, a bater em tronco, bater situação de árvore, tem um casquete. Eu não sabia. Mas nossa área aí que tem um cinturão verde, onde o pessoal trabalha no campo, né, com verdura ou demais, a proteção UVA, UVB aqui, ó. Na onde que tem? Lá na Só Caema, podia ser, né? Rua Ipiranga, 435, no centro de Mogi, ou nas nossas lojas online, caema.com.br. Tá demais esse barulho. Davizão, o assunto aqui tá uma delícia, o nosso papo também, mas justamente na hora que chega nessa momento legal, a gente costuma terminar para ficar o gostinho de Pronto, quero mais, de é lógico. voltar e de querer mais, né? Esse assunto aí, condomínio, ficou muita coisa pra gente falar. E, ó, aguardem aí os Syndicasters e os Caducasters também, os Caemers, que nós estamos aqui, né? O Davi e eu, quando senta, a gente sempre tem ideias boas. Estamos aí pensando em algo aí, vamos maturar isso ainda, né? Só estou trazendo aqui com um gostinho que a gente vai trabalhar esse assunto de responder assuntos relacionados que, como eu falei, é um submundo, né? É Condomínio é muito assunto que nós não teríamos nem como conversar tudo aqui. Agora, onde que eu encontro o Davi? Onde que a gente encontra o Davi? Já falamos aqui, mas especificamente, faça seu jabá e olha para a câmera lá e Pessoal, conta aí, Davi. caminho mais simples. Se você tem dúvida de condomínio, quer entender um pouquinho mais, tem curiosidade, quer me perguntar alguma coisa, eu adoro. Tem um monte de gente que me manda direct. Vai lá pro nosso Instagram, @GomesDaviP. Gomes Davi, o Davi é David porque tem o D mudo no final e P de pato porque é Pereira Gomes, tá? Então, @GomesDaviP. É o meu Instagram. Começa a seguir a gente, vai ser bem bacana. Lá você vai ver que eu coloco dicas diárias, acontece alguma coisa diferente na administradora, eu já gravo um vídeo para passar para vocês. Alguma inovação legislativa, algum tema novo que a gente pega lá na aula, no meio do mestrado, fala, putz, isso cabe para o condomínio. Eu já gravo alguma coisa também. A gente compila matérias de jornais do Brasil inteiro com acontecimentos de condomínio. É assim mesmo, gente. Né? O homem é enfermo. Quem acompanha condomínio, você mora no condomínio, ou é síndico, acompanha o homem aqui, porque tem bala lá. A gente coloca os nossos podcasts, né? A gente coloca lá, então, quem vai ser o convidado, coloca o corte depois, é sempre uma empresa super bacana que está lá com a gente. Quando a gente cria as aulas, coordena as aulas da Escola Superior da Advocacia, que é dentro da OAB, a gente fala tudo por lá, ou seja, quer me encontrar, quer pegar todas essas informações, @GomesDaviP. Facinho. Maravilha. E tem o Syndicast, gente. Ó, eu já tô quase sócio lá, Davi me chama, acompanha também, hiper informativo, né? Não, a gente está falando de condomínio, mas a gente trata de assuntos diversos e com certeza, assim como o Caducast, você vai ficar muito bem informado. Davizão, aqui a gente convida, mas tem que pagar aqui também, sabe? A gente tem uma moeda aqui, rapaz, né? Tem um pedágio, eu costumo dizer que é um pedágio motivacional. Boa. Então, quem vem aqui, ele tem que lembrar que do outro lado tem pessoas que às vezes estão precisando de uma faísca, estão precisando de algo motivacional. Eu falo um provérbio, um modo de vida, algo que norteia a sua vida. Nós começamos a falar sobre isso. Então, mais uma vez, a câmera é sua aí, você conversa com o povo, começando por mim. Vamos lá. Então, pessoal, o que eu penso? Né? Eu não vou ter essa frase fechada para vocês, mas eu vou abrir aqui meu coração, vou te falar como eu sou no dia a dia, porque eu acabo fazendo um monte de coisas, isso é muito bacana e dá tempo, tá? O que a gente tem que fazer? Eu e você, não se permita ficar na sensação de conforto. Tá? Claro que a gente estuda, a gente trabalha, a gente fica sem dormir, perde sábado, domingo, feriado estudando, porque a gente quer
começar a realizar os nossos sonhos, né? Seja financeiro, seja na família, seja na academia, e legal é que a gente consiga equilibrar tudo isso. Uma analogia que eu faço, todo dia eu chego em casa à noite e tenho uma poltrona de couro que eu adoro, né? Então eu sento na minha poltronona lá, ponho os pezão, de sexta-feira eu pego uma tacinha de vinho, e essa é a minha sensação de conforto. Que legal. Aí... Por quê? Ela é justificada por tudo que a gente fez na semana, e o meu sextou é diferente. Sim. O meu sextou não é aquele sextou de acabou a semana, putz, me livrei, não. Não. É o meu sextou do que minha semana foi do caramba. Sim. Vou comemorar na minha sensação de conforto. Cuidado. Se você ficar muito tempo nessa sua sensação de conforto, tudo que você fez começa a se perder. Outros players estão vindo também buscando essa sensação de conforto. Então saiba aproveitar o seu conforto dentro de um limite. Sim. Né? Depois fala, já estou confortável demais, fecha o vinho, fala, vamos para a guerra. Exatamente. Então é isso, é saber balizar o conforto com todas aquelas ações. E o melhor termômetro qual é? É a crítica. Sim. Porque se estão te criticando, porque estão te vendo. Se estão te vendo, você está no caminho certo. Está no caminho. Então assim, crítica é um negócio bacana. A hora é que eu não tenho ainda. Mas a hora que eu começar a ter... Eu tive um hater. Se eu tiver hater... Putz, vai ser demais. O que eu tive falou assim pra mim, só pra gente encerrar, que eu sei que a gente tá estouradaço. Uma pessoa que eu não conheço, nunca vi na vida, uma menina. A hora que eu comecei a fazer meus vídeos, ela mandou assim pra mim num comentário de um vídeo que eu fiz. Davi, você sabe o que é vergonha alheia? Olha aí. Eu falei, sei. Ela então, é o que eu sinto de você. Para com tudo que você tá fazendo. Aí, rapaz. Te você acredita? A correr, então. Eu tava uns 2, 3 meses fazendo. Olha aí. Mas imagina se eu paro. É o sinal, né? Então é isso aí, gente. Fica essa dica. Espero que hoje o programa, assim como outros, né, tenha somado, pois somou muito a mim. E nós, Davi, temos uma cultura aqui de sempre, né? Encerramos mais um dia. E um dia, para terminar, nada melhor do que se você me acompanhar, a equipe lá também, nós encerramos o programa sempre batendo palma pelo dia. Legal. Então, se você puder acompanhar, nós vamos encerrar lógico, aí. Pela semana inteira, isso aí. Gente. Energia demais. Isso aí. Valeu, gente. Galera, obrigado, tô à disposição.